Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de cálculo e nessa aula eu vou falar sobre máximos e mínimos. Bem, a gente já estudou aí sobre intervalos de crescimento e decrescimento. Esses dois assuntos, eles estão estudados juntos. Eu recomendo você dar uma estudada lá, dar uma lida no PDF do James Stewart, que fala de máximos e mínimos logo no começo. Ele fala de algumas aplicações, porque esse problema aqui na matemática, na física, na engenharia, esse conceito aqui é usado para resolver problemas de otimização. Qual a melhor maneira de realizar uma tarefa, a maneira mais rápida, mais eficiente. Então, às vezes, a gente quer maximizar ou minimizar uma função. Então, a gente quer encontrar os pontos de máximo e mínimo dessa função. Então, assim, é muito importante. E vamos lá, vamos entender isso aqui. O teorema de Fermat fala assim, ó, se f tiver um máximo ou mínimo local em C, C é um ponto aqui no x, né, um valor do x, e se f' de C existir, ou seja, a derivada existe, então f' de C é igual a zero. Significa o quê? Que quando a gente deriva uma função e aplica num ponto, a gente encontra o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. Tá? A reta tangente, a função, tá? A curva, nesse ponto aqui. Tá? Eu derivei e apliquei nesse ponto. Então, eu tenho o coeficiente angular. O coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, tá? Que faz um ângulo θ aqui. Tá? Então, a gente tem esse coeficiente angular. Se por acaso essa reta aqui ela está nesse ponto, olha só, o ângulo é zero. Tá? Ela está exatamente paralela aqui ao eixo x. Não tem ângulo. Se não tem ângulo, significa o quê? Que o coeficiente angular é zero. Tá? O ângulo é zero, o coeficiente angular é zero. Então, eu derivo a função, aplico num ponto, dá zero. Então, se o problema fala assim, encontre os pontos críticos de uma função. Como que eu acho os pontos críticos? Eu derivo igual a zero. Esse ponto crítico, ele ainda não é máximo nem mínimo, eu não sei. Mas eu só encontro o ponto crítico. Vamos para um exemplo aqui. Ó. Um exemplo. Nesse exemplo, tem uma função e eu quero encontrar os pontos críticos. Como que eu faço isso? Eu derivo igual a zero. Tá? Vou derivar aqui. Ó. Vai dar 3x² menos 6x. Derivei. E agora eu pego igual a esse aqui a zero. 3x² menos 6x. Tá? Zerei. Quando eu igualo a zero, eu resolvo isso aqui. Vai ficar assim. Vou passar tudo para o outro lado, né? Vai ficar assim. 3x, colocar em evidência. 3x vai ficar x menos 2. Igual a zero. Vai ficar assim, ó. Eu coloco 3x em evidência, ó, 3x vezes x, 3x², 3x vezes menos 2, menos 6x. Como que eu resolvo isso aqui? Né? Eu resolvo o quê? Isso aqui vezes isso dá zero. Significa o quê? Que x pode ser zero, que se eu colocar zero aqui, zera todo mundo, ou x pode ser 2, que se eu colocar 2 aqui, zera todo mundo. Então, eu encontro dois pontos críticos, x igual a 0 e x igual a 2. Tá? No caso, não é um ponto ainda, né? É um valor de x, que se eu substituir aqui no f de x, eu encontro o y. Tá? Eu encontro o y, o f de x. Mas vamos considerar só o x aqui. Então, tenho dois pontos críticos. Não é máximo nem mínimo, quer dizer, é máximo ou mínimo, mas no momento eu não sei, não tenho essa informação aqui. Se o problema pedir somente os pontos críticos, é isso que você vai fazer. Deriva igual a zero, encontra as raízes. Pronto, pontos críticos. Achei os pontos críticos. Agora, vamos ver como que eu faço para saber se esse ponto crítico é máximo ou mínimo. Tem duas formas de fazer isso. Uma forma é você usar os intervalos de crescimento e decrescimento. Quando você faz isso, você consegue perceber onde essa função é máxima ou mínima. Então, vamos fazer isso aqui. Tá? Aqui. A função que eu derivei é essa função aqui. Eu posso, como eu achei os pontos críticos, que é 0 e 2, tá? Eu posso reescrever essa função aqui assim, né? Como sendo... Vou colocar aqui... Tá, já escrevi aqui, né? Vou colocar assim, ó, 3x x menos 2. Tá? Ela zera no x e zera no 2, tá aqui. Vamos fazer aquele gráfico para saber se a função
para saber onde é crescente e decrescente. Então deixa eu ver bem aqui embaixo, acho que dá para fazer. Ó. Eu faço aqui um gráfico, coloco aqui um 0, tá? Faço aqui um outro gráfico, faço 3, porque eu quero uma é para uma função, outra é para outra, outra é o resultado final. Então, para essa função aqui 3x, né, eu uso esse aqui de cima, né? 3x. Para essa aqui de baixo, x menos 2. E aqui, f' de x. Que é quando eu faço o jogo de sinal aqui. Então, aqui é 0, 0, 0. E aí, eu vou analisar essa aqui no 0 e essa outra aqui, x menos 2, é no 2, tá? Vou colocar aqui 2, bem aqui. Tá? Então, é 2 aqui e 2 aqui também. Tá? Então, eu tenho um problema aqui no 2, aqui eu tenho um problema aqui no 0. Olhando para 3x, o que para cá é positivo. Do lado de cá do 0 e do lado de cá é negativo. Né? Qualquer valor que substituir aqui, esse 3x vai dar positivo. Então, assim vai dar positivo. E para cá, negativo. Agora, nessa função x menos 2, o 2 aqui, né, acima do 2 vai dar positivo. Abaixo do 2 vai dar negativo. Qualquer valor que colocar abaixo do 2. Então, fazendo o jogo de sinal, aqui eu tenho o seguinte. Aqui, ó, do 0 aqui, ó. Menos com menos, mais. Então, isso aqui sempre positivo. Do 0 ao 2, mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Então, aqui a função é crescente, aqui ela é decrescente, e aqui ela é crescente de novo. Tá? Eu tenho uma função crescente, decrescente, crescente. Se a função cresce e depois ela decresce, significa que aqui no 0 eu tenho um ponto de máximo, porque ela sobe e depois desce. Isso é máximo. Aqui ela desce e depois sobe. É mínimo. Entendeu? Então, subiu e desceu máximo. Desceu e subiu mínimo. Então, essa é uma análise, uma maneira de analisar e saber se esse ponto é máximo ou mínimo. Então, eu digo que no 0, x igual a 0, eu tenho um ponto de máximo e x igual a 2, eu tenho um ponto de mínimo. O outro teste é o seguinte, não precisa fazer os dois, ou um ou outro. Tá? Você que vai julgar o que é melhor aí. É calcular a segunda derivada. Quando eu calculo a segunda derivada, eu pego a função aqui, que eu já derivei, e derivo novamente. Ó. Eu faço a segunda derivada da função. Derivando isso aqui novamente, vai dar 6x menos 6. 6x menos 6. Eu vou substituir o valor dos pontos que eu encontrei do x aqui, x igual a 0 e x igual a 2, nessa segunda derivada. F duas linhas de 0 vai dar 6 vezes 0, 0 vai ficar menos 6. Isso aqui é menor do que 0. Então, se a segunda derivada é menor do que 0, eu tenho um ponto de máximo. Viu? É a regra, viu? É a regra. Todas as vezes que você calculou a segunda derivada, substituiu o ponto crítico, deu negativo, ponto de máximo. Não importa o valor, tem que dar negativo. Calculo a segunda derivada para 2. Vai ficar 6 vezes 2 menos 6. Então, f' de 2 linhas de 2 vai dar 12 menos 6, 6. Positivo, maior do que 0. Então, se a segunda derivada é maior do que 0, então eu tenho um ponto de mínimo. Ponto mínimo, ou enfim. Isso aqui é regra. Maior do que 0, máximo. Menor do que 0, menor do que 0, máximo. Maior do que 0, mínimo. É o contrário, né? Deu negativo, é máximo. Deu positivo, é mínimo. Tá? A mesma coisa deu aqui. Então, você pode fazer assim ou assim. Você escolhe. Tá? Se você quer fazer usando a regra da segunda derivada ou se quer fazer usando a regra de crescente e decrescente. Então, os assuntos estão interligados, mas você usa aí. Eu prefiro essa regra aqui, tá? Eu acho mais simples de fazer, mais fácil. Só calcular a segunda derivada, substituir o ponto.
numa calculadora você faz rapidinho uma função mais complexa, então é bem simples, basta saber que se é positivo ou negativo. Tá? Então, é dessa forma que a gente descobre, né, o ponto de máximo e o ponto de mínimo de uma função. Então, vale ressaltar também, só uma observação, que a função ela pode ser máximo global ou máximo local. Né? A gente fala assim, máximo global, porque é o máximo do máximo do máximo, não tem mais nenhum. O mínimo global é mínimo do mínimo, não tem nenhum. Mas a função ela pode ter vários máximos e mínimos. Vários. Então, e nenhum ser o global, porque ela pode crescer muito para lá, ó. Então ela pode ter outros pontos maiores. Então não, esse ponto aqui é um ponto de máximo, mas é local, porque ela cresce mais ainda. Talvez lá em cima ela faz uma curva, não sei, mas ela cresce. Então ela tem vários pontos críticos, e tem vários pontos de máxima, aqui é um ponto de máxima, aqui é um ponto de máximo. Posso ter mais de um ponto de máximo numa função, tá? Então não é o máximo máximo do máximo, tá? Às vezes quando eu falo máximo global, aí sim, é o máximo de todos, o superior a todos. Mas como a função cresce mais às vezes, então ela tem vários pontos e nenhum é o máximo de todos, o maior de todos. É mais ou menos isso. Então eu vou encerrar aqui a aula, eu acredito que ficou claro o assunto. Então a regra é, calcula a primeira derivada igual a zero, acha os pontos críticos, depois calcula a segunda derivada, joga lá nos pontos, na segunda derivada os pontos críticos, se der positivo é mínimo, se der negativo é máximo.